Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus... Não, estudo não, perdoe-me. Comentário de sábado, né? Vamos com a prece inicial para o comentário de sábado. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Então, os irmãos e as irmãs que estão fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibração positivas de consolo, né? Com paz, harmonia, entendimento, compreensão, fraternidade e amor nos seus corações. Assim seja. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Paz para todos ali do Oriente Médio, né? Eu peço paz para todos os países e peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros, está no stream lá da plataforma da Disney, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário de sábado, né, de hoje, é sobre a visão dos ortodoxos e heterodoxos, né? Então, vamos entender. Os ortodoxos, eles são aqueles, né, mais conservadores e que acreditam só naquilo que está escrito. Fora daquilo, eles não acreditam, né? E os heterodoxos são aqueles que não são conservadores e são questionadores daquilo que está escrito, né? Então, como eu falei na semana passada, né, uma vez eu faço parte de mais de 300 grupos, né, do Facebook, e um desses grupos, uma irmã escreveu que sobre Jesus, né, perguntou onde que Jesus morava. E eu falei, né, que Jesus mora no sol. Então eu dei a referência que eu coloquei. O Chico Xavier falou, está lá na casa Chico Xavier, essa informação, nas palestras do Geraldo Lemos, Geraldinho, e coloquei também
que nesse livro aqui, no Livro dos Espíritos, né, autor Allan Kardec, na questão 188, abaixo da questão 188, o Allan Kardec ele fala, né, que os espíritos mais evoluídos moram no Sol, né? Então eu não tinha nem assim. Aí eu fiquei das 7h da manhã, que eu respondi isso, até as 19 horas, né? 19 alguma coisa. Fiquei 12 horas lá respondendo essas perguntas, né? E a maioria das perguntas era de espíritas ortodoxos, que são aqueles que só acreditam que está escrito, só acreditam kardecistas, não é possível. Só acreditam que o Kardec escreveu. Fora dali ele não acredita. Se não tiver escrito ali, ele não acredita. Então, aí eles estão tentando, queriam ver se eu caí em contradição, né? Só que eu respondia todos eles da mesma forma. Então eu não caí em contradição. Inclusive, teve irmãos e irmãs, né, que começaram a me seguir porque eles foram na questão, abaixo da questão 188 do Livro dos Espíritos, está lá escrito que os espíritos evoluídos moram no Sol. E Jesus é o quê? Não é um espírito evoluído? E quem trouxe essas informações para Allan Kardec foram os espíritos, no século XIX, né? Então eu acho que é uma perca de tempo. Eu acho que o que falta mais para determinados grupos ortodoxos é estudo. Isso é a mesma coisa, não estou fazendo uma crítica, mas pegar os protestantes, eles falam que não acreditam em espíritos, por quê? Porque Moisés, na época, como a população, a humanidade era muito atrasada, ele proibiu o quê? Que se falasse com os espíritos. Mas quando Jesus vem, Moisés fala com Jesus. E na ressurreição de Jesus, o que é a ressurreição de Jesus? É quando o espírito dele retorna aqui no planeta. Então ele retorna como a gênesis, materializado, né, como Jesus, o espírito dele volta. E nessa volta, nesse retorno dele, que ele fica um determinado período no planeta, vem outros espíritos também, né? Então, os ortodoxos, nesse conceito, eles têm que evoluir mais um pouco, né? Assim, eu não estou fazendo uma crítica, nem a igreja católica, ortodoxa, eu até respeito eles lá com as posições deles, mas tem ortodoxos que não aceitam, né? Então é nesse contexto que eu venho colocar, e também colocar um sinal de alerta, né, para determinados grupos. O que falta, na verdade, é mais estudo profundo, né, do que outros fatos, né? Então eu não vou nem entrar aqui questão de encarnação, reencarnação, porque Jesus já provou, né, que o espírito ele vive e dependendo do grau evolutivo dele, ele volta, né? E nós estamos aqui para aprender, né? E por isso tem as encarnações. Então, é esse contexto, né? Na visão, quando a gente fala visão ortodoxa, é a visão heterodoxa. E que tem grupos também que não acreditam em nada, né? Esse é outro problema, só sabe questionar. Então, todo questionamento sem fundamento, no meu ponto de vista, é falta de estudo, né? Falta de estudo no Velho Testamento e no Novo Testamento. O problema, assim, pelo menos na minha visão, tá? Entre qual que é o mais certo, né, de estudo? Eu acho que é o Novo Testamento. Por quê? No Velho Testamento, né, eu não estou nem questionando a questão de Moisés, né, eu estou questionando a questão dos discípulos, que são eles que escreveram, né? E aí tem muita...
colocação que a gente não tem como comprovar. Então, isso é um detalhe. Dentro do Novo Testamento, ou a Boa Nova, como queiram, nós temos condições de fazer essa prova. Por quê? Aí eu vou pegar como exemplo. Se a gente pega o Evangelho de Lucas, né, que ele foi o discípulo do Paulo de Tarso, quando a maior comprovação que Jesus existiu como criança, que ele fez isso, foi através de quem? Através de Lucas e de outros discípulos também. Mas Lucas, ele vai falar com a Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré passa todas essas informações. Foi ela que pariu Jesus. Então ela sabe de todos esses detalhes. Então todos esses detalhes de Jesus, do nascimento até a morte dele, Maria de Nazaré conta para Lucas. Então é um evangelho de Lucas, se tiver ali alguma coisa a mais, mas é o mais certo, né? O próprio evangelho de João também, Mateus, né? Marcos, né? Então é nesse contexto que eu não tenho nada contra o Velho Testamento, mas em relação ao Novo Testamento, eu acho que na minha visão, eu acho que é o mais correto por causa dos discípulos e dos discípulos que tiveram essa informação sobre Jesus, né? Então, é nesse contexto que eu coloco. Então, o que falta, né, no meu entendimento, é estudo, né? As pessoas não estudam, e não debate esse estudo, então acredito em tudo aquilo que está ali escrito, que leu sem estudar, porque é uma diferença de eu só ler e estudar, né? E ter todo esse entendimento. Então é nesse contexto que eu trago essa informação, né? No próximo comentário, ele é sobre apelos médios. Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 28, fala pelos médios. O que eu vou falar um pouco pelos médios? Eu queria frisar que quando ele fala pelos médios, ele fala da mediunidade, né, que nós temos, né, que vai aparecer as pessoas tendo visões, né? Ele fala do problema da falha dos médiuns, né? Então, o que acontece? Todos nós somos médiuns. Todos, né? Todos nós somos médiuns. Porém, cada um tem uma mediunidade avançada. Por que é a mediunidade? Ele é o sexto sentido. Então, se a gente pensar que nós sonhamos, temos desdobramento nos sonhos, né, que é um tipo de desdobramento, né, e outras coisas que nós fazemos, que a gente, poxa, como é que eu consegui fazer isso? Isso é um tipo de mediunidade. Só que cada um tem um tipo de mediunidade mais avançada e outra não. E outros não, né? Então, o que acontece? A mediunidade, ela é dada pra gente para abater os nossos débitos, porque nós somos devedores. Nós passamos de várias guerras, fizemos uma opção de coisas erradas em encarnações passadas. Então, nós temos que resgatar esses erros, né? E a mediunidade, o que ela é? É uma caridade que nós vamos praticar ao próximo. Então nós estamos recebendo essa caridade de quê? De graça. E não podemos cobrar por essa caridade. Só que ela no início, ela não é mediunidade, ela é torturosa. Porque nossa moral não está elevada. Uma moral igual de Jesus está elevada. É uma mediunidade que ele tinha, que ele usava, que ele usou aqui conosco, evangelizada. E a nossa ainda não. Então, para a gente evangelizar ela, nós temos que fazer o quê? Elevar a nossa moral,
né? E aí a gente vai ter problemas, porque a gente vive aonde? A gente vive num mundo materialista, que a dominação da vibração aqui no planeta, ela é materialista, por isso que tem vícios, tem apego a relacionamento, apego a dinheiro, né? Tudo isso. E nós estamos aqui para aprender a separar isso e evoluir moralmente. E aí que é um problema. Então, um médium que tem visões, que faz psicografia, psicometria, né? Psicometria é só tocar num objeto de uma pessoa, sabe o que ela tem, né? Visões, vendo? E aí ele se vê que ele tem que explorar isso, mas ele vai explorar pelo lado materialista. Quando ele explora pelo lado materialista, ele está pecando, porque ele vai cobrar, é óbvio, né? Vai cobrar dinheiro e vai querer ter a mediunidade como um talento, como uma profissão, e não pode, porque Deus já deu de graça esse dom para ele. Então, o que ele ganhou de graça, ele tem que dar de graça. Então, quando ele cobra, e aí faz sexo, que eu sei de vários relatos nesse contexto também, né, que tinha um médium em São Paulo, que ele falava para abrir os caminhos das mulheres, tinha que fazer sexo com ele. Então, ele tem que ejacular dentro da mulher para abrir os caminhos, entendeu? Então, são coisas bem de baixa moral mesmo. E outros contextos, que é troca por dinheiro. Eu só faço isso para abrir seus caminhos, para não sei o que, se você me pagar. Eu vou dar um passe, vou receber dinheiro. Ou fazer uma outra coisa, eu tenho uma visão, faço uma psicografia, se é verdade ou não, é por dinheiro. E aí, o que acontece com esse médium? Quando o médium ele só está nessa vibração, ele vai atrair mais espíritos de vibração baixa igual a ele. É aquele que toma bebida alcoólica, que come carne, não está nem aí, faz uma opção de coisas erradas, né? A mediunidade para ele, ela é torturosa. Aí, nesse livro aqui, Os Mensageiros, tá passando um filme no nosso lá 2, Os Mensageiros, mostra esses médiums que falharam quando eles vão para o mundo espiritual. Que eles vão para o umbral, começam a sofrer, né? E só é sofrimento para eles. Porque a mediunidade ela é torturosa nesse contexto, né? Então, então, pelos médiuns, né, nós vamos ver isso, né? Nesse contexto que ele coloca sobre a falha dos médiuns, né? E a gente não pode falhar, né? Porque aqui a gente está num mundo, né, para se divertir, né, para viajar, né, para ficar no bar tomando bebida alcoólica, né, para ficar fumando cigarro, né, para ficar fazendo sexo toda hora, né? Não é só para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E quando a gente se prende a esses detalhes, a gente vai ter problemas. E aí a gente só vai atrair para a gente vibrações de baixa moral, né? Ficar falando palavrões, gritando, então tudo isso vai fazer com que a gente adquira vibração de baixa moral também. E aí é um problema, né, para cada um. Então, pelos médiuns. Então, a questão da mediunidade, né, está nesse contexto. Aí depois que a gente consegue se evangelizar, aí não vamos ter essa mediunidade evangelizada, né? Então a mediunidade vai passar para a gente não mais torturada, e sim evangelizada. Então é sobre esse assunto que eu vou falar no próximo comentário de sábado, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado,
dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmã ou irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.